Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à casa dos Beneanossim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabat. Vairá começa com Deus afirmando a Moshe que redimirá o povo judeu da escravidão e o conduzirá à liberdade, a terra que prometeu a Abraham, Isaac e Jacó por herança. Deus incumbiu Moshe e Aarão de irem ao encontro do faraó e pedir que liberte o povo de Israel. Instruiu-os a realizar um milagre caso o faraó quisesse colocá-los à prova, de tomar a vara e jogá-la para que se transformasse em serpente, e procederam conforme suas instruções. O faraó chamou seus sábios e feiticeiros e pediu que fizessem o mesmo através de suas magias. Mas a vara de Aarão tragou todas as outras varas, enfurecendo o faraó e endurecendo seu coração, não permitindo que o povo judeu partisse. Iniciam-se então as 10 pragas do Egito. A primeira transformou as águas do Nilo em sangue, causando mau cheiro, morte dos peixes e impossibilitando os egípcios de beber seus mananciais. Cada vez que o faraó recusava-se em libertar o povo judeu do Egito, Deus enviava uma nova praga. Desta forma, sucederam-se as pragas enviadas com mão forte e braço estendido de Deus sobre o Egito. Após o sangue, as rãs, os piolhos, animais selvagens, cobras, escorpiões e serpentes, a peste, a sarna, chuva de granizo, gelo e fogo. A cada praga o faraó declarava que se a mesma se extinguisse, deixaria o povo partir. Mas, assim que Moshe rezava para Deus para que parasse de ferir os egípcios, novamente o faraó mudava de ideia, não permitindo o povo partir. Você vê que coisa interessante, né? O Eterno, a força dele, ele na realidade, ele sabia tudo o que já iria acontecer. Ele sabia que ele teria que mostrar a sua força, o seu poder, para que ficasse registrado, marcado na história, a força e o poder dele. Até porque, Zayt, naquela altura da história do nosso povo de Israel, ali no Egito, eles já tinham perdido o contato com o Criador e a dimensão de sua grandeza. Então essa saída do Egito, ela teria que ser algo assim digno de cinema. Inusitado, algo que eles... Porque uma pessoa que está num status de escravidão e que se acostumou, nós vemos que algumas situações não eram bem por aí, né? Existem algumas diferenças, os nossos sábios contam, né? Até dos lugares no Egito em que o nosso povo vivia, né? Eles começaram como ali senhores, no delta do Egito, exatamente, eles tinham, a maioria tinha uma boa situação e depois com esse novo faraó as coisas foram mudando, enfim, e o sagrado foi sendo esquecido, né? Embora nunca esqueceram da profecia dele. Isso um aí dia seriam, ficava registrado. E que um dia sairiam de lá. Agora, todo esse acontecimento, o Eterno agindo, Hashem, agindo dentro do Egito, a maior potência do mundo naquela época, em que o seu governante era considerado o próprio Deus, então teria que ser algo grandioso. Exatamente, muito maior. Muito maior. Que aquele que se dizia Deus. Exatamente. Para quê? Para que o povo, né, decidisse seguir Moshe, né, e para que os egípcios temessem. E as nações também. Exato. Né? É importante que todas as nações tivessem conhecimento, porque ele prometeu libertar à frente das nações. Sim. À vista das nações. E foi, né? E foi o que as nações, assim que o povo saiu do Egito, as nações temiam, né? Isso, exato. As nações comentavam, olha, aquele povo, o Deus daquele povo é muito poderoso. Então, nós vemos o seguinte, o Eterno, ele, na sua grandeza, no seu poder, ele não poderia permitir que Faraó libertasse, porque ele teria, ele tem o poder de chegar e destruir o Egito se ele quiser.
Ele poderia mandar, fazer como fez com Sodoma e Gomorra, como né? fez com Sodoma e Mandar Gomorra. uma chuva de meteoro. Poder para isso ele tem. Fazer o rio Nilo se transformar num tsunami, no que ele quisesse. Ou simplesmente, com respirar, matar todos os egípcios. Exatamente, mas ao contrário, o que ele fez? Ele sabe o que vai acontecer. Ele tem o conhecimento geral de tudo, passado, tudo, futuro. Então, sabendo o seu projeto, ele delimitou o comportamento de Faraó para que se comportasse dentro daquilo que ele decidiu que teria que ser feito. Porque, impedindo que o Faraó desse a liberdade, ou seja, endurecendo o coração de Faraó, o que ele fez foi o seguinte: cada vez as pragas eram mais fortes e piores e mais pesadas. Mas o Faraó, Zait, ele não conseguia perceber. O endurecimento do coração de Faraó também foi uma cegueira intelectual, né? Uma cegueira espiritual. A cegueira do homem poderoso, exato. Ele que podia tudo. Né? Exato. Então, aquele que comandava, aquele que mandava ir e vir, que mandava subir e descer, ele foi tomado, ele já não enxergava mais nada e o Eterno precisava mostrar isso, que até o maior homem tinha que se curvar a ele. Exatamente. Tinha que se curvar à sua vontade. O mais poderoso de todos. Trazendo esse comportamento de Faraó, que é uma das coisas que mais chama a atenção, é o endurecimento, né? Do coração. Porque muitas vezes nós, no nosso dia a dia, levamos pancada e desistimos, né? Faraó foi levando, o seu reino foi sendo destruído, o seu povo foi sendo encurralado pelo Eterno, pelos milagres que ali estavam acontecendo. Por outro lado, o povo de Israel, veja que o ditado ele é verdadeiro, né? A desgraça de um é a fortuna do outro. Então, as coisas ruins que aconteciam com Faraó e seu povo mostrava ao povo de Israel o poder, o valor do seu Deus. E uma coisa muito interessante, a partir do momento que o Eterno endureceu o coração do Faraó, tornando as penalidades, os castigos cada vez mais terríveis, mais difíceis, mais pesados, então, através disso, é que se cumpriu aquela profecia que dizia que o povo judeu seria libertado da escravidão com riqueza. Ou seja, aquele povo que era ali escravo, que não tinha nada, não tinha direito a nada, saiu de lá com ouro, prata e roupas para os seus filhos e para si. E nós temos um comentário também, uma visão sobre essa paraxá, sobre esse trecho da história do povo judeu, sobre as consequências. E o mal que o mal que Faraó fez com o povo hebreu, recebeu de volta. Ele recebeu na mesma medida. Isso. Não mais e não menos. Não menos, exatamente. Exato, porque aquilo que nós falamos agora há pouco, sobre o Criador simplesmente destruir todo o Egito, um estalar de dedos. Ele poderia fazer. Ele poderia ter feito isso. Mas, de repente, não era isso que o Egito precisava. Veja que, já pulando um pouquinho para o final, mas que tem a ver com esse momento, que Faraó ordenou que os homens, que os meninos fossem mortos no rio. E os homens de Faraó foram mortos onde? Aonde eles foram mortos no final? Nas águas. Nas águas, afogados. Então exatamente. Ele mandava afogar os meninos hebreus, da mesma forma os homens egípcios foram afogados. O exército de Faraó foi afogado. E você vê, a morte dos meninos no Egito, os meninos hebreus no Egito, era no rio, eles jogavam no rio. Sim. E aquele sangue daquelas crianças inocentes ia para o rio, e foi o rio que devolveu aquele sangue. Foi o rio que devolveu o sangue tirado por Faraó. Tirado pelo Faraó.
foi devolvido no mesmo nível. Então, nos dias de hoje, nos dias em que nós estamos vivendo hoje, essas histórias que a Torá nos traz, né, essas lembranças, acontecimentos, a grandeza com que tudo foi se realizando e foi se encaminhando para o que deveria acontecer, né? Faraó não enxergando os milagres acontecendo, as consequências. Então, nós trazemos nos dias de hoje. O que fazemos hoje, nós recebemos um retorno, né? No mesmo nível. Então, o universo, que é a criação do Todo-Poderoso, que é o todo, né? Ele nos retribui do mesmo nível, não só para o mal, para o bem também. Quando você faz... Isso é importante. É muito importante nós lembrarmos e não focarmos no mal, né? Mas no bem. Então, aquele bem que você faz para alguém aqui, agora... Então, vamos lá. Nós temos uma linha, né? Nós temos uma timeline, uma linha do tempo da vida de cada um de nós, né? Então, você faz um bem aqui, neste momento. Vamos colocar um tempo, daqui a 10 anos, mas geralmente não demora tudo isso, né? Daqui a 10 anos você recebe o bem. Uma bênção. Uma bênção. Naquele nível. E você lembra, isso aconteceu comigo... Há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás que eu ajudei uma pessoa que estava na rua com o pneu do carro furado, sozinho, sem a chave, sem o macaco hidráulico para auxiliar na troca. Eu parei debaixo da chuva e ajudei aquela pessoa. Então, o que fazemos hoje de bem para o próximo, uma coisa que é muito importante lembrarmos, Aide, quem são os nossos próximos, ou quem é o nosso próximo? Os primeiros. Aquele que está na primeira oportunidade. Aquele que está do seu lado. E geralmente a sua esposa, seu filho. Até muitas vezes um desconhecido, como você falou aí do pneu. E muitas vezes um desconhecido, ele acabou se tornando o seu próximo. Então nós devemos olhar para os lados, né? E analisar o que está à nossa volta. Shimon, olha só, a coisa é exatamente aquele time life lá, aquela linha de vida, nossa linha da vida, né? Os retornos dos bens, eles sempre existem. Como dos más ações também. Mas das boas ações sempre retornam. Quando nós temos boas ações diariamente feitas, quando nós pensamos o bem, queremos estabelecer um contato positivo com as outras pessoas a cada instante. Então, você vai passando, fazendo bem, e o bem vem perseguindo você. Ele vem atrás de você, porque esse que está vindo aqui é um que você fez. Exato. Né? E você fez há 10 anos, ou há 5 anos, ou há 2 anos, alguém. E a prática do bem, ela também nos proporciona uma energia muito positiva, né? E ela nos abre a mente. São consequências. Então, ali no Egito, voltando, né, agora aos fatos da Paraxá dessa semana, mas é sempre importante fazermos uma ligação de nossa vida pessoal com o que aconteceu. Para tirarmos lições. Torá é exatamente para isso. Ela se renova, né? Ela se renova. Não que ela fique velha. A cada dia, a cada não instante. Que a Torá ficou velha, mas ela se renova porque ela consegue nos completar, né? Depois de todo esse tempo em que as coisas aconteceram. Exatamente, mas ela é assim, ela é atual. Há 3.000 anos atrás, como ela é atual hoje, como vai ser atual daqui a 2.000 ou 3.000 anos no futuro. Exatamente. Porque ela foi escrita por alguém que é eterno. Exatamente. Ela foi escrita e as coisas eterno. Continuam iguais. Lá, Faraó, e Faraó foi pagando porque ele também enganava Moshe, né? Ele pedia para que Moshe intervisse, para que a praga ela cessasse. Então Moshe intervia, a praga cessava e ele não liberarei o povo.
Então ele enganava. Ao mesmo tempo que ele estava enganando a si mesmo. E se prejudicando, como nós vamos ver depois. Se prejudicando o seu reinado, prejudicando o seu povo, as suas riquezas, né, as suas riquezas. E no final, o faraó acabou perdendo a sua maior riqueza, que era o seu filho. Exatamente. O seu primogênito. O seu primogênito, o herdeiro do trono. O herdeiro do trono. E foi aquele que provocou, desencadeou a avalanche dos acontecimentos que acabaram pela liberdade do povo hebreu. Da liberdade do povo hebreu com riquezas. Zait, e antes de finalizarmos e de deixarmos os comentários principais para o mais competente Minian, eu quero destacar aqui o milagre. Eles existem. Às vezes você tem um pouco de dificuldade de entender que o milagre está acontecendo ou aconteceu na sua vida, né? Porque eles se manifestam de diferentes formas, diferentes maneiras, diferentes tamanhos, vamos colocar assim. E ali no Egito, estes milagres, que eram as punições pela dureza de coração do faraó, eram as bênçãos, né, para o povo hebreu. O povo hebreu conseguia vislumbrar o tamanho do Deus que os estava tirando da escravidão, porque de uma certa maneira o povo já tinha se acomodado, né? É uma tendência do ser humano se acomodar. Né, onde ele está, ele se alienar, ele dizer assim, olha, não vamos mexer com o que está aqui. E a vida ela precisa de movimento, ela precisa de energia. Então, quando o Criador, cumprindo o que havia prometido, de enviar aquele povo, uma promessa que ele fez para Abraão, Jacó, e olha que Abraão nem chegou a ver os seus descendentes. Não. Todos. Então, para iniciar o cumprimento daquela promessa, ele manifestou aqueles milagres surpreendentes que muitos não tinham visto, né? Não conheciam. E Deus poderia fazer aquilo. E aquilo não é nada, né? Mediante ao que ele... Ao poder real, que ele tem. E agora, um milagre, ele toca. Ele toca o coração, ele toca a alma. Agora, é importante você entender e aprender a identificar os milagres que acontecem na sua vida. Diariamente. Reconhecer isso. Diariamente. É muito importante. É importante você se colocar, né, numa posição de humildade, né, se colocar em uma posição... oposta à posição do faraó. Oposta à posição... Que via os milagres acontecendo à frente dele. E não percebia. Isso. Né? Então, se você está com o coração endurecido, como faraó, você não perceberá os milagres que estão passando na sua frente. Do teu lado. Do teu lado. Agora, se você está de coração, com o coração humilde, de coração aberto para o que é sagrado, para que a centelha divina flua, né, dentro de você, você começará a perceber os milagres, os mínimos e os maiores. Todos eles serão reconhecidos por você. Mas os principais comentários e os melhores comentários, nós estudaremos e conversaremos tudo isso e muitas outras coisas que serão comentadas pelo mais competente Minian. Que fala de Anuncim para Anuncim. Compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Seja um mantenedor da casa dos Bnei Anuncim. Shalom. Shalom.